Olá, boas-vindas a esta nossa análise de hoje. A gente vai dar um mergulho profundo num dos períodos mais críticos, turbulentos e honestamente mais fascinantes de toda a história bíblica. É uma era cheia de disputas pelo poder, alianças que quebravam do dia para a noite, uma desigualdade social gigante e uma crise espiritual mais grave ainda. Mas, sabe de uma coisa? Bem no meio de todo esse caos, surgem vozes extremamente corajosas que iam mudar para sempre o jeito que a gente entende fé e justiça. Chegou a hora de explorar o reino dividido e o surgimento dos profetas. Para começar, tem uma pergunta fundamental que a gente não pode ignorar. Como é que um reino unificado, rico e próspero, simplesmente entra em colapso a partir de dentro? Porque por muito tempo, lá sobre a liderança de Saul, Davi e Salomão, a monarquia parecia totalmente inabalável, né? Coberta de glória. Mas o material de origem nos mostra que a separação das tribos não foi um tropeço diplomático qualquer. Na verdade, foi o resultado de uma desconexão fatal entre o poder político e os princípios básicos da aliança deles. Para desvendar os séculos dessa história super complexa, a nossa estrutura vai ser a seguinte: 1. A divisão do reino. 2. Israel, o reino do norte. 3. Judá, o reino do sul. 4. O fim de duas nações. E 5. A voz dos profetas. Então, vamos lá. Ponto 1. A divisão do reino. A fratura de uma nação. A coisa toda vira de cabeça para baixo por volta do ano 931 a.C. O rei Salomão morre e aquelas tensões econômicas e sociais que já estavam ali borbulhando por baixo dos panos finalmente explodem. O filho dele, Roboão, assume o trono e logo de cara o povo chega pedindo menos impostos e o fim da opressão. E o que ele faz? Ele recusa. O resultado óbvio foi uma rebelião iminente. Roboão ainda tentou juntar um exército imenso, 180 mil homens, para iniciar uma guerra civil e retomar tudo na força. Mas uma intervenção divina, através de um profeta chamado Semeías, freou o ataque. A divisão já estava selada, não tinha mais volta. E foi assim que a nação rachou em duas realidades totalmente novas e muito frágeis. A fratura foi funda. De um lado você tem o Reino do Norte, que passou a ser chamado de Israel, juntando 10 tribos e liderado pelo rei Jeroboão I. Do outro, o Reino do Sul, chamado de Judá, que ficou com só 2 tribos, mas manteve a capital lá em Jerusalém e a linhagem do rei Davi, através do próprio Roboão. Essa quebra inaugurou séculos e séculos de brigas internas e, pior, deixou todo mundo incrivelmente vulnerável aos grandes impérios estrangeiros. Ponto 2. Israel, o Reino do Norte. A ilusão do sucesso. Olha só que interessante. No começo, o Reino do Norte até teve uma expansão de território e um bom crescimento econômico. Para quem estava no poder, parecia até que Deus estava abençoando o negócio todo. Mas, por trás dessa vitrine bonita, a degradação moral corria solta. A riqueza ficava toda concentrada nas mãos de meia dúzia de pessoas, juízes aceitavam subornos sem menor cerimônia e os pequenos agricultores perdiam tudo o que tinham. Essa citação do profeta Amós é um soco no estômago e ilustra bem a crueldade da época. Vendem o necessitado por um par de sandálias. A dignidade humana foi literalmente jogada no lixo em nome do lucro. E a corrupção não ficava só na economia, não. Ela virou lei dentro da religião para garantir o controle político. O rei Jeroboão I, por exemplo, mandou instalar bezerros de ouro na cidade de Betel e Dan. O motivo? Puramente político. Ele só não queria que o povo viajasse para o sul para adorar em Jerusalém. Um pouco mais pra frente, com casamentos estratégicos, tipo o do rei Acabe com Jezabel, o culto ao deus cananeu Baal foi adotado com força. Rituais e práticas focadas só em benefícios materiais inundaram a rotina do povo, enquanto falsos profetas pagos pela corte batiam palma para tudo que os reis faziam. A fé virou simplesmente uma ferramenta política. Agora o ponto 3. Judá, o Reino do Sul. O ciclo de reforma e recaída. A história lá no sul, em Judá, foi uma montanha-russa impressionante. É um verdadeiro pêndulo espiritual. De um lado, a gente vê reis reformadores como Josafá, Ezequias e Josias, que suavam a camisa para derrubar altares pagãos e restaurar a justiça. Mas do outro lado da moeda, o reino volta e meia caía nas mãos de governantes completamente idólatras, tipo Manassés ou Atalia. Esse pessoal abraçava os cultos estrangeiros e usava a fé para fazer diplomacia com outras nações. Era sempre assim. Uma grande reforma, seguida de uma recaída terrível. O grande ponto de esperança no meio desse sobe e desce todo foi a reforma do rei Josias. A história nos conta que o livro da lei foi achado perdido dentro do templo. Quando isso aconteceu, gerou um arrependimento genuíno e uma purificação gigante na nação toda.
Mas, infelizmente, a morte trágica de Josias no meio de uma batalha fez essa esperança desmoronar, empurrando Judá para um abismo espiritual e político que dessa vez não teria volta. Ponto 4. O fim de duas nações. Os duplos colapsos. Bom, o desfecho de toda essa instabilidade finalmente chega, e é pesado. Daquela fratura inicial lá em 931 a.C., a gente dá um salto para 722. É quando a Assíria, que era a grande máquina de guerra da época, invade, conquista e deporta a galera do Reino do Norte. Mais de um século depois, em 586 a.C., chega a vez da Babilônia, liderada por Nabucodonosor, passar por cima do Reino do Sul. E o detalhe mais importante que os textos relatam é que essas derrotas militares não são vistas só como azar ou política internacional dando errado. Não, elas são enquadradas como juízo direto sobre nações que simplesmente viraram as costas para a justiça e para Deus. E o resultado final disso atende pelo nome de exílio. Pensa num cenário desolador, a grande Jerusalém em pedaços, o templo famoso reduzido a cinzas e toda a elite e os líderes arrastados para a Babilônia. Quem ficou para trás? Só os mais pobres e vulneráveis, no meio de uma terra totalmente destruída. Foi uma perda devastadora de absolutamente tudo que dava identidade àquele povo. Chegamos então ao ponto 5, a voz dos profetas, a consciência de uma nação. Para a gente entender de verdade essa época, tem que tirar da cabeça aquela imagem do profeta como um adivinho com uma bola de cristal prevendo o futuro. Eles eram porta-vozes e extremamente corajosos, por sinal. Eles batiam de frente com o poder, funcionavam como a consciência moral de um povo que tinha se perdido. Quando os reis esmagavam os pobres e os sacerdotes faziam vista grossa, eram os profetas que levantavam a voz. E a atuação dessa galera aconteceu nos dois reinos. Lá no norte a gente vê Elias batendo de frente com os sacerdotes de Baal, e Amós que não tinha papas na língua para cobrar justiça social. No sul, Isaías e Miqueias avisavam todo dia sobre o desastre iminente por causa da opressão. E teve Jeremias, que virou a voz do luto profundo, mas também da promessa de um recomeço. Eles traziam mensagens que ninguém queria ouvir, operando de forma totalmente independente dos reis. De toda essa confusão, emergem lições fortíssimas que sobrevivem ao tempo. Primeira, o que realmente une as pessoas é a fidelidade aos valores fundamentais. Segunda, a obsessão pelo poder e a corrupção, que a gente pode chamar de idolatria, sempre acabam em ruína. Terceira, vozes que alertam a sociedade sempre surgem. A quarta é talvez a mais cortante. Não existe fé verdadeira cheia de ritual se não houver justiça e cuidado com quem mais precisa. E a quinta, mesmo depois do pior cenário de todo juízo, sempre existe um espaço para a esperança. E é exatamente essa esperança que brota no período mais escuro do exílio. Muito longe do seu templo, sem os rituais antigos e sem o poder político, aquele povo foi forçado a crescer. Essa citação linda do profeta Jeremias resume a virada de chave. Uma nova aliança, não escrita em tábuas de pedra, mas em seus corações. A conexão autêntica deixou de ser sobre construir muros de pedra e passou a ser algo de dentro, baseada num coração transformado e voltado para a justiça. O que nos traz para a reflexão final desta nossa análise? Depois de acompanhar toda essa montanha-russa de divisão, ganância e colapso, fica a pergunta: quando o poder político e as instituições falham e quebram, de onde a gente tira a resiliência para recomeçar? A história que a gente explorou hoje deixa muito claro que o poder, quando se descola da ética, ele simplesmente destrói a si mesmo. A verdadeira força só resiste ao tempo quando a justiça e a verdade moram dentro do coração das pessoas. É um aprendizado histórico e tanto pra gente guardar. Muito obrigado por acompanhar essa explicação até aqui e lembre-se, é sempre fundamental questionar as estruturas de poder. Até a próxima!